Nós estamos aqui nessa tarde com o meu querido e amado irmão e amigo pastor Raimundo, onde nós vamos estar abordando um tema aqui que tem por título Deus é meu servo, pastor Raimundo, é isso mesmo? E o título que nós vamos pegar baseado nesse tema é Deuteronômio, capítulo 28, por exemplo. A gente está falando das bênçãos do Senhor. Deuteronômio 28. 28? Então vamos lá, vamos ver o que tem aí, Deuteronômio 28. Vamos fazer a leitura do texto. Exatamente. Vamos ler alguns versículos. Qual o versículo que está aqui? 28. Vou pegar do versículo 1 em diante, para nós entendermos. 1 em diante? É. Tá, então vamos entender aqui. Deuteronômio 28, versículo 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Pronto? Aí tá destacado aí. Quando nós pegamos as Sagradas Escrituras, por exemplo, para ler, nós temos que saber nela o que é uma narrativa, o que é uma norma, o que é um evangelho, o que é uma carta, o que é uma profecia. Por exemplo, nesse texto aí nós estamos vendo quem é que está falando, nós temos que ver quem está falando nesse texto. Aqui na realidade é Moisés, né? Moisés que está passando. Ou seja, aqui não é uma ordenança de Deus. Não é porque... Moisés é que está dando aqui um parecer, é isso? Não é porque você é bonzinho que Deus tem a obrigação de ser o seu servo. Certo. Se eu pegar um texto desse daí, por exemplo, e ler, então eu vou ser bonzinho com Deus, que ele vai ser bonzinho comigo. Então certo, é uma troca de favor. É uma troca de favor, exatamente. Eu sou bonzinho, Deus tem que me dar. É uma obrigação. É uma obrigação, na realidade. Tem pessoas que entendem isso como uma obrigação. Porque... né? Por exemplo, eu tô fazendo tudo certo, estou fazendo as coisas da melhor forma possível, então Deus tem que fazer. Tem que fazer, porque eu sou bonzinho. Exatamente. Então, quer dizer, a pessoa já não é mais o servo, né? Não, é servo Deus. Agora é Deus agora. Deus é que é servo. Eu trabalho para Deus, não pode me faltar nada. Exatamente. Eu não posso, por exemplo, nós pegamos lá o Salmo 37, se não me falha a memória, o 20 lá, fala que Davi está falando que ele nunca viu. Pode abrir o texto aí, pastor? Qual que é? Salmo 37. Salmo 37. O verso 20, 25, na verdade. Certo, Salmo 37, 25. Leia aí. Porque na realidade se há uma confusão aí, né? Então, muito grande. Muito grande, porque Deus, ele não é obrigado a fazer nada. Não, a soberania dele é maior do que o meu querer. Ele é soberano. Ele é soberano. Lê aí o 25. 37, 25? Do Salmo. 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Quantos crentes pobres que tem por aí? Eu mesmo já fiz evangelismo na rua e tem pessoas que você aborda ela para pregar o evangelho, ela fala, não, sou cristã, vivo aqui na rua, mas eu sirvo a Deus. Passa por dificuldade, entendeu? Então, exatamente. Aí tem pessoas que ensinam que por você ser cristão, você não pode passar por dificuldade. Então Deus torna não pode passar por lutas, não tem por tribulação. Não. E isso é uma coisa totalmente fora de cogitação. Não tem nexo. Não tem nexo, exatamente. Porque fica uma coisa realmente sem... Dá um nó na cabeça da gente. Porque na realidade, se for para pensar desta forma, então todos os problemas são sanados quando a pessoa vem para o evangelho. Então assim, não quer ter dificuldade, não quer ter problema, não quer ter doença. Aceita Cristo. Aceita Cristo e está tudo resolvido. E não é assim. O evangelho não é uma varinha de condão. Bateu lá, aconteceu. Exatamente. Senão, não haveria cristãos com dificuldades. Não existia ninguém pobre no mundo que todo mundo ia querer. Qual é a dificuldade do povo? O povo hoje corre atrás de quê? Exatamente. Não é de estar bem, de ter dinheiro, casa,
tudo isso, porque tudo isso é bom. Exatamente. E é o nosso sustento também, né? Questão de sobrevivência. Sem dinheiro você não vive. Você não consegue fazer nada. Sem um carro bonito você não anda. Você entendeu? Ninguém não quer nem mais saber do Fusquinha, né? Agora inventaram, para não esquecer o nome do Fusca, inventaram agora o New Bibis. Que só tem o nome, né? O Fusca, né? Exatamente. Mas o coitado do Fusca, o pessoal tá até esquecendo. Não, entendeu? É um carro mais novo. Hoje tem uns ensinamentos que a turma ensina que você chegar no lugar, você coloca a mão ou o pé, que aquele lugar vai ser seu. E não é isso que a palavra nos ensina. Isso você é colocou lá e olha, a tua palavra diz, o camarada tá pregando para Deus agora. A tua palavra diz que é onde eu pôr o pé, e o texto não tá escrito nem isso, né? Aonde você pôr o seu pé, será teu. Não, isso é verdade. Entendeu? Já pensou, então, um monte de gente aí ia ter só coisa boa. Não, eu mesmo ia colocar o pé nas melhores casas. Não, com certeza. Já pensou? Com certeza. Isso aí é o quê? Na Bíblia eu conheço por inveja, cobiça, pelo que é dos outros. E na realidade a gente tem que atentar para essas questões, porque o evangelho ele perde o seu foco. Totalmente. Ele começa a perder totalmente o seu foco e partindo para esse lado aí, de adquirir as coisas na base da marra, quiser na marra. Não, Deus é meu servo. Exatamente. Deus tem que me servir de qualquer maneira. Você entendeu? Então nós colocamos Deus como servo mesmo. Mas né? Pensa ele na parede e fala, o senhor tem que fazer. Se o senhor não me der, tem lugares se o senhor não me der, eu não vou para a igreja. Se o senhor não me der, eu não sou mais crente. Se o senhor não me der, eu não faço mais nada. Eu rasgo a Bíblia. Eu rasgo a Bíblia. E temos os grandes líderes, por exemplo, diz que se não acontecer, ele não é homem de Deus. Pronto. Agora, isso aí, quem vai aumentar alguma coisa? Não vai. Ele não é Deus, mas ele não vai ser mais homem de Deus. E Deus vai deixar de ser Deus? Não. Deus continua sendo Deus do mesmo jeito. Ele que se vira. Ele que se vira para dar explicação depois. Mas Isso é verdade. Não. Mas isso é uma coisa, é uma questão só de parar para pensar, né, Raimundo? Só a gente parar para pensar, porque se fosse dessa forma aí, como a gente já acabou de dizer, não teria problema nenhum. Ninguém teria mais dificuldade. Não teria, porque todo mundo... hoje... Todo mundo, você pega a maior dificuldade da África, não todo, que todo mundo pega a África e pensa que aquilo na África é só miséria, entendeu? Então, não tem como. Na África, ela tem é um dos países mais ricos que tem a África. Agora, só que a riqueza está presa na mão de um povo só. É a mesma coisa no Brasil. O Brasil também tem gente aí que está passando fome. E pessoas cristãs. Pessoas evangélicas. Exatamente. Então, se a gente olha para esse texto de Deuteronômio, Moisés está narrando o que? Se atentamente, é Moisés que está colocando. Aí... Há uma diferença muito grande em Deus dizer que vai fazer. Se você pegar a metade das escrituras, quando Deus fala, muitas das coisas é cumprida. Por exemplo, você pega o cativeiro lá, falou que ia ficar quantos anos? 430 anos no Egito? No cativeiro lá da Babilônia. 70 anos. 70 anos. O profeta falou que ia ficar 70 anos e ficou 70 anos. 70 anos. Deus falou, ele tinha dito para Abraão também, né? Que ele ia ter um filho. Isso, e a descendência dele iria ficar preso por 430 anos e tal, e foi aquela questão do Egito, que ficaram lá 430 anos, né? Esse período até Deus levantar Moisés e tirar o povo lá da escravidão. Não, se cumpriu. Então, aí você pega, por exemplo, hoje tem... dá para trazer um monte de coisa. Tem pessoas, por exemplo, que ela não tem condições de ter um filho. Sei. Aí o que acontece? Chega lá, aí ela não tem filho, ela leva, tem uma pessoa, ou ela pega um filho, ou a filha teve lá, deu um neto para ela pega e adota falando que Deus cumpriu o que ia falar, que falou que ela ia ter um filho, um neto. Aí Deus tampando buraco. Deus agora está tampando buraco. E não é isso. E não é assim que... Não, o evangelho não é isso. O evangelho tem um título que é muito importante, que Deus é o maior sabedor da minha necessidade. Com certeza. Ele é o maior sabedor. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe de tudo. Isso aí pode ter certeza. Agora não é porque eu sei disso aí que eu vou pegar e falar, não, Deus sabe da minha necessidade e ele vai ter que agir. Não é. Que no caso ele tem a obrigação. É claro que Deus, ele se preocupa, né, com o bem-estar. Lógico que ele se preocupa com o bem-estar do ser humano. Porém, ele não tem essa obrigação de estar, por exemplo, operando milagre de dia e de noite. Não tem como, não tem, isso aí não
né? Ele não tem essa obrigação de estar operando milagre de dia e de noite, sabe? A toda hora, a todo instante. Não. É lógico que tem questões que ele vai entrar com providência mesmo, porque ele é conhecedor de todas as causas e ele sabe qual é a causa de maior importância que ele tem que entrar com provisão. Ele não vai se tornar meu servo. A questão Exato, nossa é o quê? Exatamente. Quando eu coloco a questão que Deus tem que fazer, que Deus vai fazer, que vai acontecer, eu estou colocando ele na posição de ser, não sou eu mais que estou servindo. E quando a gente fala aqui de servo é o quê? Servo é uma pessoa que ele é um escravo. Uhum, ele certo. é um escravo, e um escravo não se manda, ele faz o que o seu senhor faz, o que ele manda. Agora, quem está na posição de servo é eu ou é Deus? Não, aí somos nós. Tá entendendo? Aí somos nós, isso é verdade. Entendeu? Nós que estamos na condição de servo. Mas hoje em dia não é isso que nós vemos. Não. Hoje a coisa é o quê? Venha pra cá que você vai ser... Sua vida vai mudar. A realidade é essa, né? A pregação, né, está sendo essa. Você entendeu? É mudança de status financeiro. E não vai acontecer. Você entendeu? E aí a gente vê que o propósito do evangelho começa a se perder nesse sentido. Porque as maiores perguntas que nós temos hoje dos líderes, por que ninguém fica na igreja? Sei. Sabe por quê? Porque ele ensina o camarada a fazer Deus de servo dele. E aí as coisas não acontecem. Não acontece, o camarada volta pro mundão. Sai fora. Ele sai. Exatamente. Agora, a partir do momento que você mostra que você tem que servir a Deus, você tem que ser servo de Deus, Deus manda e você tem que obedecer. Aí é outra coisa. Aí, a pessoa ela já tem uma fé mais fortalecida. É dois nexos. Ou o camarada cai fora, ou ele já vem sabendo. Ou realmente ele fica mesmo sabendo verdade, que ele é o servo. Ele é servo. Exatamente, ele é o servo. Entendeu? E na realidade é isso, o pastor Raimundo. A situação é complicada. Tá porque, por exemplo, como a gente estava conversando, né, alguns minutos atrás, por exemplo, você pega uma minoria, né, contra milhares e milhares de pessoas. Por exemplo, a minoria explicando que Deus é o Senhor e uma grande maioria dizendo que Deus é o servo. É o servo. Entendeu? Fica difícil. Tá difícil, porque em canto nenhum você vai encontrar Deus. Deus faz a diferença de promessa que Deus faz, diferente de promessa e de coisas que eu preciso que Deus venha me dar. Certo. Quando Deus faz uma promessa, eu fico esperando ele cumprir. Abraão esperou quanto tempo? Ao ponto da mulher dele dizer, eu tô velha, isso aí não vai acontecer, pega aqui a minha serva H aqui e vai e tem filho com ela. Exatamente. Ele passou um bom período aí aguardando, teve desânimos, né, na sua vida. Desânimo, tá lá no 15. Aquela passagem que ele estava na porta lá da casa dele, né, e Deus se apresentou, falou, não, o ano que vem eu volto, tal, sua mulher vai ter o filho, eu prometi, vai acontecer. Né? E então ele passou por essas dificuldades aí e teve um período, teve um prazo. E até porque quando entra nessa questão aí, Abraão, vamos dizer aqui numa forma, como que eu vou dizer assim? De uma forma tranquila, né? Porque ele estava lá sentado, Deus lá em Ur, lá, Deus pega e chama ele e manda Abraão sair, não manda? Sim, lógico. Então ele pega a família dele, juntamente com o sobrinho dele, Ló, e sai. Só que ele falou que Deus tinha mandado ele sair, então vamos dizer, Deus colocou ele à prova. Exatamente. Deus colocou ele à prova. Aí, Deus colocou, ou seja, ele colocou e ele se responsabilizou. Ele se responsabilizou. Entendeu? Aí quando ele passa todo esse processo, então, além de Deus colocar, Deus vem e sempre está confortando ele. Quando Deus coloca a pessoa na prova, Deus sempre está confortando. Agora, quando eu entro, lá em Tiago diz o quê? Quando nós pegamos o texto lá em Tiago. Tiago... Capítulo 4. Lê lá para você ver. Vou verificar aqui. Tiago capítulo 4. Em Tiago está bem claro. Que eu entro nas minhas provas, entro nas minhas confusão. Entendeu? Tiago 4, qual versículo? Lê até o versículo. Pega do primeiro aqui? Pega aí para você ver. Tiago, capítulo 4, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Aí, eu desejo as coisas e se você pegar na tradução da linguagem
de hoje, a linguagem de hoje, na NVI, por exemplo, fala que a gente chega ao ponto até de matar, entra numa guerra tremenda pelo desejo nosso, uma guerra um contra o outro ali, ao ponto de matar, entra nas dificuldades. Aquela ânsia, né? De querer. A cobiça desenfreada, e ao ponto de entrar nisso aí, e depois Deus tem a obrigação de me tirar dessa dificuldade. Tirar daquela situação. Deus é um servo que... Tá entendendo? Quer dizer, o camarada, ele entra no meio da confusão, entra no meio do rolo, e depois acha que Deus tem a obrigação de tirar ele. Deus até é o servo dele, tem que estar disposto a toda hora. Aí tem pessoas que pegam o texto bíblico, lá nos evangelhos, fala que, Jesus fala bem claro, se as minhas palavras estiverem em vós, se vós tiverem em mim, minhas palavras em vós, tudo quanto pedir, vos será dado. Mas ali está falando o quê? Sobra até um espacinho para a gente pedir para alguma coisa para nós, que nós somos pidão, mas tudo bem. Não é na questão que, porque tem tudo isso, que eu vou pedir para Jesus, Jesus tem que dar. Lógico. Tá entendendo? Então, o que acontece? Nesse sentido aí, ele está falando aí também em prol do reino. É o que eu peço pro reino. O que eu estou pedindo é pro reino. Tem todo um propósito, né? Tem que saber... Deus, com certeza, ele vai olhar para isso também. Qual é o seu propósito? Qual é? Eu vou usar isso aí para quê? Para quê? Exato. Aonde eu vou depositar nisso aí? Porque se for uma coisa que vai, por exemplo, te prejudicar, a gente acredita que até Deus não vai nem permitir que aconteça. Não. Né? Se for prejudicar, não. É o que está acontecendo hoje em dia. Por exemplo, você pega as grandes igrejas que pregam sobre o milagre, isso é muito bom, sobre cura, que quem está doente quer ficar curado mesmo. Então não vamos criticar, cada um pega uma ponte, mas só que a maioria dessas igrejas, o povo vai lá, recebe a cura e aí depois. Exatamente. Ou seja, foi só em busca da cura. Ou seja, a salvação ficou à parte. Não, esquecem. Por exemplo, aí você pega o Lázaro. Lázaro foi um camarada que estava morto, Jesus foi lá, ressuscitou ele, e com um propósito naquela ressurreição, só que o que acontece? Lá na frente vê falando de Lázaro. Não é o que acontece no meio desse povo aí. Eu tô com um versículo aqui interessante também, Isaías 43, versículo 13, fala assim, ainda antes que houvesse dia eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Pronto. Ou seja, quer dizer, como é que nós vamos colocar um Deus com essa qualidade aqui, certo? Que ele diz que antes que houvesse qualquer coisa, ele já existia. Pronto. Né? E aquilo que cai na mão dele é difícil de escapar. Como nós vamos colocar um Deus desse como servo nosso? Pronto. Fica difícil, né, irmão? É complicado. E aí você vê bem, atenção no texto, aí é o profeta sendo usado como instrumento de Deus, falando que ele é. Lá no texto de Deuteronômio que nós lemos, é Moisés fazendo a narrativa. Exato. Então, aqui já mostra a diferença. A diferença de quando é Deus que está falando através do profeta e quando o profeta faz a narrativa. Certo. Por isso que... Aquele Deuteronômio, no caso, era Moisés fazendo... Moisés está batendo um papo com o povo, vamos dizer assim. Falando, se vocês fazerem isso aqui, se vocês ouvir a voz de Deus, se você for fiel a Deus, Deus vai dar tudo isso aqui para você. Ele está colocando. Exatamente. Palavras de Moisés. Moisés está falando. Agora aqui, aqui Isaías 43, aqui já é Deus usando Isaías e dizendo, antes que houvesse dia eu sou. Não é Isaías. Não é Isaías. Isaías está sendo só um instrumento. Ele está dizendo, foi só uma caixa de som. Exato. Pronto, o sopro de Deus, o logo de Deus saiu para fora. Eu gostei dessa, só alto-falante, uma caixa de som de Deus. É uma caixa de som. É o que um pregador tem que ser. Ele tem que ser uma caixa de som. O que a palavra diz tem que ser transmitida. Eu não fico fazendo, não adianta eu colocar um engodo dentro do povo. Certo. Uma coisa... Inventar moda. Inventar um jargão, um chavão, como o povo conhece por aí. Eu pego um chavão, coloco dentro dos outros, e aí o camarada tem que sair confiante daquilo que eu falei, e o povo acha que é Deus que está falando. E aí não acontece, é onde dá também, Raimundo, decepção em muitas pessoas. Pronto, porque não acontece. Porque não vai acontecer. Não fica. Você entendeu? Não vai acontecer. É aquela questão,
se Deus quiser fazer, ele faz. Ele vai fazer, porque a soberania dele está acima de todas as nossas questões. Exatamente. Essa é a consciência que nós temos que ter, né? Que as pessoas têm que ter. Que se Deus quiser fazer, ele vai fazer. Se ele não fizer, meu amigo, acabou. Ele é Deus do mesmo jeito, certo? A porta da salvação aí está aberta para quem quiser, e quem quer, entra por ela. Pronto. Agora é o quê? Jesus diz o quê? O que é uma porta estreita e uma porta larga? Certo. Para quem faz mudança, entende muito bem de porta larga e porta estreita. Uhum. O camarada não consegue passar numa porta estreita facilmente. Uhum. Facilmente. Isso é verdade. Ele não consegue, porque o negócio ali pega de um lado, ainda mais se for que nem a parede lá de casa que não é rebocada, arranha a mão, e pra lá e vai pra cá. Só que existe uma dificuldade, tem que ter um esforço. Lógico. Agora você tem um objetivo, você quer chegar lá dentro, você quer ir até o fim. Agora na porta larga, não. Ali você passa light. Tá tudo mais fácil. É light, você vira pra cá, vira pra lá, vai passando, faz o que quer. Exato. Nada vai te atrapalhar. Exatamente. Por exemplo, até mesmo nesse tema aí, Raimundo, Deus é meu servo, até mesmo nesse tema, nós podemos até pegar os relatos da história de Jó. Pronto. Se realmente Deus fizesse o que Jó queria, Jó teria saído daquela situação logo no comecinho. Lógico. Você entendeu? Não teria passado aquele processo todo de perder casa, mulher, filho e tudo. Sabe, perder a credibilidade com a vizinhança. Não. Pronto. Deus já teria resolvido o caso dele no início, porque Jó, ele contestou até essa situação. Lógico, ele bateu de testa que o povo ensina que Jó em momento nenhum murmurou, ainda ensina falando que você tem que ter a paciência de Jó. Imagina um cristão ter a paciência de Jó. Qual foi a paciência que Jó teve aí? Eu quero que alguma pessoa me apresente. Jó reclamou bastante, hein? Não, ele amaldiçoou até o dia que ele nasceu. Exatamente. Agora não, Jó tem a sua qualidade. Qual é a qualidade que Jó teve? Aí sim, Jó ele não abandonou Deus. Não. A fé dele continua a mesma. A mesma. Ele chegou e falou, foi Deus que deu, eu nasci nu. Exatamente. Deus deu, Deus tomou. E ele vai continuar sendo Deus. Exatamente. Você entendeu? Então, essa é a questão. Jó, ele teve na consciência dele, que o Deus dele era maior do que todas as outras coisas. Pronto. Essa era a consciência que ele tinha. Então, ele não colocou aí adianta a questão que o povo fala, que eles ensinam, mas depois eles mesmo voltam atrás, que não é para o povo aceitar a vida que tem. Entendeu? É o que? Não colocar os bens materiais acima de Deus. Só que depois eles voltam e dizem que não é para você aceitar a vida que tem. A situação. Então dá um nó na cabeça. É o contraditório. Se você, por exemplo, se você não está conseguindo nada, existem campanhas e mais campanhas para poder você conseguir o que quer. Olha para você ver a submissão de Jó, você entendeu? Em relação a Deus. Mesmo ele passando por aquela situação, Jó 23, versículo 8, ele diz assim, eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Se encobre à direita, não o diviso. Porém, ele sabe o meu caminho. Provando-me ele, sairei como ouro. Pronto. Então, quer dizer, um cidadão submisso a Deus. Ou seja, Deus não era o servo dele. Não, entendeu? Então, veja aí é a questão que nós falamos agora atrás. É o quê? Se Deus colocou na prova, ele se responsabiliza. Exatamente. Ele vai ter que aguardar o tempo. Ele vai ter que esperar. Ele vai ter que aguardar. Agora, se você entrou... E outra coisa, quando Deus coloca você na prova, você não paga a consequência. Tem essa. Agora, quando eu entro na prova, aí, meu filho, Deus vai perdoar o meu pecado. Se for prova para pecado, Deus vai perdoar o meu pecado. Só que a consequência dele, eu vou ter que pagar. Não, com certeza. Que tem pessoas a consequência, né? É a consequência. Tem pessoas que, por exemplo, que ensinam que diz que Jesus já pagou nossos pecados todinho. É bem verdade, Jesus pagou tudinho. Só que as consequências nós pagamos até hoje. Até hoje. Até hoje. Só que tem uma questão muito forte também. Que Adão arrumou lá no Éden. Só que aí... nós estamos resolvendo isso até hoje. Só que aí, pastor Wagner, tem uma questão aí, na questão de Adão. Qual foi o erro de Adão? Qual foi o erro dele?
O quê? Ter obedecido à voz da mulher? O erro ela ofereceu, né? O erro de Adão só foi um, e a gente pega carona. Oxalá Deus, se os nossos erros só fosse a desobediência. A desobediência de Adão só foi desobediência. Aí nós pega carona nisso aí pra adulterar, pra fornicar, pra falar do mal dos outros. E aí vai em cima de tudo isso daí, desemborcando. Mas o pecado de Adão só foi um. Os nossos hoje, se Deus fosse consumir a nossa vida por causa do pecado, não, por causa disso aí, nós não existíamos mais, que o nosso pecado está sendo maior do que o de Adão. Adão, ele teve essa falha aí, né? Essa falha que resultou em outras mais aí, né? Agora, já pensou se Deus fosse nos julgar pelos nossos erros hoje? Por exemplo, pega o texto de 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios 6? Vamos lá. Esta é mais uma produção do Estúdio 88Z. 1 Coríntios, capítulo 6. Qual versículo? Pega o versículo 7 em diante para nós ver. 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Aí, vai continuar. Porque não sofreis antes a injustiça? Vai embora. Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Vai, continua. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Vai embora. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pronto, tá entendendo? O que está sendo maior é isso daí, ou de lá de Gênesis, lá que quando Deus fala? Com certeza, aqui a lista é maior. A lista é bem maior. A lista é maior. Entendeu? Então, hoje o que falta para nós, no nosso meio evangélico, no nosso meio cristão, é o ensino mais da própria palavra. A palavra tem que falar conosco. A palavra, exatamente. Hoje nós estamos vivendo mais no ensino humano do que no ensino da palavra. Não, isso é verdade. Porque hoje nós mesmos pegamos carona, assim, tanto para não fazer a coisa certa, para determinar o que Deus tem que fazer por minha vida, Deus é meu servo, e em vez de eu ver o que Deus quer comigo através da palavra dele. Hoje a pessoa não que seja errado, né, irmão, que Deus ainda tem esses atributos, ele deu para o homem e tem que ser usado, só que hoje o povo sai mais atrás de uma profecia do que ouvir a palavra. Porque se você ouvir a palavra, você vai saber. A palavra por si só, ela fala. Ela fala, você entendeu? O que tem que ser dito aqui, da palavra de Deus. E sem contar também, Raimundo, o erro de interpretação. Tem muito. Né? Por exemplo, esse Jó, capítulo 12, Jó aqui ele faz uma reclamação. Por exemplo, Jó 12, versículo 6, ele diz assim, as tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos, Deus lhes põe tudo. Ai. Ou seja, aqui ele está fazendo uma reclamação, ele está dizendo, olha, na tenda dos assoladores eles têm descanso, lá está tudo tranquilo, está tudo em paz, Deus coloca tudo nas mãos dele, ou seja, e a minha situação aqui está complicada. Aí você tem paciência de Jó, que nem eu me ensino aí? É uma reclamação. Lógico, porém, que nós entendemos por murmuração, né, na verdade. Isso, você entendeu? Porém, já teve pessoas que pegaram até esse texto aqui para falar que tem que provocar Deus, né? Provocar Deus, porque... e os que provocam a Deus, eles estão seguros. Tem que provocar a Deus para estar seguro. Provocar a Deus vai acabar morrendo. Pronto. E se você for procurar o sentido o que é um assolador, entendeu? Um assolador é que é um camarada, tem tradução que ela já deixa bem clara, que é um camarada escarnecedor, um cara que mata, um assassino. Entendeu? Pega um Hitler da vida aí, por exemplo. Exato. Um camarada que não tinha piedade de ninguém, chegou assolando, matando um monte de gente. Sem misericórdia, né? Então, aí Jó tá falando que Deus tá dando coisa para esses camaradas. Agora eu que sou bonzinho, que sou crente, Deus tá esquecendo de mim? Exatamente, Então, Deus... A situação tá complicada. Então, existe essas questões aí de erro de interpretação, que é também o que leva, né, as pessoas o buraco. Logicamente. Leva. Porque uma palavra mal interpretada, porque é a responsabilidade do ensinador. Não. De quem prega, né? De quem prega, principalmente. Porque a pessoa que está ouvindo, ela vai fazer conforme aquilo que você está dizendo. Lógico. Porque a questão é o quê?
Eu sempre falo que interpretação de texto, você aprende isso aí quando você tá na quinta série, terceira série, você já tem que entender o que é interpretar texto. Exatamente. Não precisa ser um cara ultra espiritual para entender. Não. Entender. E ter, né, o curso teológico. Não, esquece. Sabe? Porque se você não conseguir isso aí, você não vai conseguir ler nada pra sua vida Na mesmo. sua própria vida, exatamente. Isso aí é coisa que você aprende na escola mesmo. Na escola. É interpretação de texto. Se você não conseguir interpretar um texto, Pronto, agora nós temos que louvar a Deus, porque além de você ter a interpretação do texto, você discerne ela espiritualmente. O Espírito Santo, ele lhe ajuda, é o ajudador. exato. Não exatamente. é que ele vai fazer No você... caso, ele vai te dar uma mensagem em cima daquele texto Isso, ali. entendeu? Então, Né? agora é o quê? Quando a gente fala interpretação de texto, o texto praticamente, ainda mais nas nossas Bíblias hoje, né? Ela já passou por tanta reforma que praticamente ela já está interpretada. Aham. Ela já está interpretada, as Bíblias de estudo hoje falam sozinha. O Não. camarada hoje fala, ele prega errado, ensina errado, se ele não quiser buscar o estudo. Aham. Porque qualquer outra Bíblia, você pega uma Bíblia aí que tem no nosso Brasil aí, que todo mundo fala, a Bíblia Pentecostal mesmo, ela fala, tem a nota de rodapé dela, introdução de livro. Tem vários estudos, né? Tem vários. Então, e tem Bíblia para todo gosto, é Bíblia da vovó, enfim, então... Tem várias. Várias. Hoje o camarada só não aprende se não quiser. Bíblia para direção, Bíblia do obreiro, Bíblia da mulher. Tem Bíblia, várias. Só É só uma questão de ter interesse. interesse. Interesse em ler, interesse não- em estudar. E não coloca pra gente. Isso tudo vem pra enriquecer o que? Pra gente entender que Deus não é nosso servo. Exatamente. É nós que temos que servir a Deus. Exatamente. É aquela coisa, nós podemos buscar, né? Por exemplo, vamos buscar a Deus, de repente, por uma providência. Isso aí não tem mal nenhum, você Não. entendeu? Vamos buscar, vamos orar e tal. Agora, em relação se Deus vai fazer ou não, isso aí fica a cargo dele. Mas isso aí ela até pede. Vamos abrir um texto aqui em Colossenses capítulo 3 para você ver o que Deus está mandando, o que a palavra nos pede. Uma narrativa do apóstolo Paulo pedindo à igreja de Colosso. Leia aí o versículo. Colossenses, Capítulo 3. Leia para você ver. Colossenses 3. Uhum. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Buscar o que vem de cima. O que tem lá em cima? Será que lá em cima tem um carro? Lá em cima tem uma casa? Não. Tudo... Buscar mais as coisas espirituais. Nós temos que ser uma pessoa. Agora, quando fala buscar as coisas espirituais, não é pra você buscar e viver andando na marginal Tietê de zóio fechado, né? Não, aí não dá. Entendeu? Não dá, que senão você vai chegar lá mais cedo, né? Vai chegar na glória mais cedo. E eu sempre falo que ninguém vai ao céu. Vai chegar mais cedo. Porque quem vai nos levar é Cristo, né? Ele fala lá em João 14 o quê? Que ele vai levar para perto dele. Não é eu que vou, ele que vai me levar. Certo. Entendeu? Então nós temos que prestar atenção em todos esses detalhes. Tem que ter o equilíbrio, né? Não é, portanto, também, por exemplo, orar que também vai acontecer muitas coisas. Porque você tá... Porque não adianta, vai acontecer se Deus quiser que aconteça. Tem pessoa meio que ensina para você receber o batismo com o Espírito Santo mesmo, tem que desgoelar, gritar, e coloca um som de não sei quanto decibéis no seu ouvido, que você sai até surdo lá, e diz que se Deus não batizar quanto eles querem... Ou seja, quantos eles querem. Né? Quanto eles querem. É aquela coisa, claro que nós temos que buscar, né, o espiritual, temos que ter a comunhão com Deus. A gente tem que manter a comunhão, não adianta. Isso aí é certo, nós temos que manter a comunhão. O que a gente não pode cair é no exagero. Né? Lógico. No exagero, porque existe o equilíbrio. Nós somos, por exemplo, o ser humano ele é formado por duas naturezas, a material e a espiritual. Pronto. Né? É aquilo que Paulo disse, né? É a briga que ele citou. Né? Entre a carne e o espírito, Isso. um puxa para um lado, puxa para o outro. Pronto. Então não vai conseguir ser 100% espiritual e não pode também ser 100% natural. Se você trabalhar 12 horas por dia, você vai ser um camarada bem sucedido na terra. Vai ter dinheiro, vai ter carro, vai pagar suas contas. Certo.
Tá entendendo? Vai ser um camarada equilibrado. Só que aí o que acontece? Hein? Você entra no texto lá do que a Bíblia diz, né? Que o camarada, ele trabalhou tanto, ele conseguiu tantos bens, que ele ia conseguir construir outro galpão para poder colocar mais bens. E aí, o texto diz o quê? Loucos, e quando tu morrer, o que terás para dar pelo Senhor? Então, quer dizer, aí já mostra que não pode também só olhar o material. Aí vem o texto mesmo fala. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então não se pode olhar só para o material. Então nós temos que ter esse equilíbrio. Né? Temos que ter esse equilíbrio, ter essa consciência de que temos que buscar também, temos que buscar nossas coisas aqui, temos que trabalhar e temos que manter também a nossa comunhão com Deus. Com Deus, tem que ter. Você é um... E é com Deus, não é com o servo Deus, não. Não, é com o nosso Senhor, nosso Senhor. Ele é nosso Senhor. Exatamente. E nós tendo um Senhor, nós não podemos ficar só buscando as coisas desenfreadas aqui. Ele é nosso Senhor. Exatamente. E isso é para quem é cristão, né? Porque as pessoas lá fora não conhecem. Por isso que tem pessoas... Agora, isso aqui que nós estamos comentando é para quê? Para pessoas cristãs. Exatamente, para as pessoas que já servem a Deus, né? Já tem um entendimento da palavra. Porque quem está lá fora, ele não está nem aí. O negócio dele é ganhar dinheiro dele mesmo. Lógico. Ele não conhece a palavra. Não conhece, então o negócio dele é voltado mesmo para o material. Material. Você entendeu? E então essa é a nossa questão, né? A gente não pode deixar, por exemplo, essa condição de que Deus é o nosso servo. Ele não é nosso servo. Né? Deus, ele é o Senhor. O Senhor dos exércitos. A gente reclama até com o clima, né? Veja bem, tá calor demais. Reclama porque tá quente. Faz frio. Reclama porque tá frio. E se tá chovendo? Reclama porque tá chovendo. É difícil de entender, é difícil. Tá entendendo? São pequenos detalhes que a gente reclama que dá um entender que a gente tem que fazer o quê? Ou não, lá na Europa tá caindo gelo e aqui porque tá esse calor dos infernos. Não, isso é verdade. Então reclama muito, né? Reclama demais. Demais. Então é aquela questão, nós temos que ter a consciência de que Deus é o nosso Senhor. Deus, ele faz quando ele quer, ele faz quando ele achar que tem que fazer. Nós não forçamos Deus a nada, porque, por exemplo, vamos tirar aí uma consagração aí, sei lá, de uma semana inteira, ou 15 dias orando no monte, alguma coisa nesse sentido assim. Nós estamos forçando Deus a fazer alguma coisa, e isso aí ninguém faz. Ele faz se ele quiser. Tem que fazer isso daí por amor. Por amor, por contato, comunhão. Comunhão. Você entendeu? Não para forçar Deus a fazer alguma coisa. Você não ora para tirar algo da mão de Deus. Quer ver? Repara, nós temos para sair lá do camarada, o publicano, e o fariseu. Subiu os dois para orar. Que todo mundo reza, todo mundo ora, todo mundo fala com Deus. Por mais incrédulo que o camarada... Eu já vi camarada... orar ou rezar para pedir que o roubo dele lá faça sucesso. Aí, porventura, ele foi lá, roubou o negócio. Ele pede. Tá entendendo? Então, subiu o publicano e o fariseu para orar. Quem saiu justificado? Tá entendendo? Então, essa aí é uma chamada oração acusadora. Eu não quero ser que nem ele, é um miserável, eu dou isso, eu dou aquilo. Exatamente. Tá entendendo? Então, nós temos que ter cuidado nesses detalhes. Tem que atentar para esse lado, né? Porque se você pegar só adorar a Deus só pelo que ele tem. Por aquilo que ele pode dar. Eu já escutei mensagem mesmo que o camarada ensina, irmão, você tá com o estômago doendo, um exemplo, ora a Deus que ele tem um novinho lá no céu para você. Aí, tá vendo? Então quer dizer, é o departamento de milagres, só. Não é nada. Pronto. E a igreja de Cristo foi levantada através de milagre? Sim, foi, que Jesus fez muito. O apóstolo João, no final do seu livro lá, do seu evangelho, ele fala que se fosse anotar todas as coisas que Jesus tivesse feito, não tinha livro no mundo que coubesse. Então, para você muitas coisas. Ele não se preocupava em colocar todos os milagres. Tem alguns que o próprio Jesus fala, eu não faço isso aqui para você, porque é só para vocês crer que eu sou filho de Deus. Exatamente. Tem um propósito. Eu também, na realidade, nós acreditamos em milagre, né, Raimundo? Nós cremos em milagres. Nós cremos somos que Deus, milagre, né? Exatamente, cremos que Deus, ele pode fazer qualquer coisa. A única questão nossa aqui é a gente não colocar Deus como servo. Essa é a questão.
Mas que Deus opera milagre, isso aí é indiscutível. Eu creio em milagre, você crê em milagre, buscamos por alguns milagres, entendeu? O que nós não podemos é colocar Deus como servo, só essa é a questão. Pronto. Tem a teologia do determinismo, né? Que a pessoa fala, não, tem que determinar. Você tem que determinar. Você sabe o que é determinar? Falar em determinar, deixa eu te contar um caso aqui rapidinho. Uma vez eu estava passando na rua com o irmão, a gente tinha saído de um culto, e na época também sem carro, e a gente passando por um carro, e esse irmão falando para mim, ele falou assim, não, você tem que determinar. Você não tem porque você não determinou. Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, eu falei, será? Ele, você não determinou. Eu falei, rapaz, eu acho que nem é assim não. E a gente passando em frente de um carro bonito assim, eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu quero esse aqui, eu quero agora, mas eu quero agora. Agora? Eu quero agora. Você tá falando que tem que determinar, que eu não tenho porque eu não determinei, determina para mim aí, mas eu quero agora. Pronto. Aí já que ele mudou a conversa. Então nós somos pegos pelo engodo dos nossos olhos. Você vê que Eva mesmo foi pega pelo engodo dos olhos dela, que disse que a árvore era boa para comer. Ele disse que ela viu. Que ele leu o texto lá, pastor. Gênesis 3. Esse texto é mais conhecido do que tudo, mas porém é pouco posto em prática, ao contrário, né? Pra gente aprender a não cair na mesma situação, né? Mesma situação. Gênesis 3, versículo 1? Uma narrativa. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Pronto. Aí tem uma coisa muito interessante. Quando eu prego o contrário, que aí Deus tinha dado uma palavra para Adão, que Adão não podia comer, que se ele comesse, certamente ele morreria. Quando Deus fala, se cumpriu. Pode esperar que vai acontecer. Vai acontecer. E quando eu dou ouvido a Satanás, o que acontece? Quando dá ouvido a ele? O meu fim é trágico. Com certeza, aí é a morte, né? É a morte. Aí você pode pegar um texto desse aí e dizer, mas Adão comeu e não morreu. Porque aí a interpretação de texto teve uma morte espiritual. Porque o homem que ele não se aproxima de Deus, que não está perto do seu Senhor, por isso que nós oramos, porque nós estamos perto de Deus. Nós oramos, quando nós estamos orando, porque nós temos acesso, através de Cristo, morreu na cruz, ele nos deu esse acesso, falar diretamente com o nosso Pai Celestial. Certo. Diferente do Antigo Testamento, que era através do sacerdote. Você tinha que trazer aquele sacrifício, toda aquela liturgia da matança de animal, tinha que ter. De animais. Ainda bem que hoje... O ritual do sacerdote. Tudo. Faca no pescoço do animal. Tinha que ser um açougueiro. No altar. O sacerdote tinha que ser um açougueiro. Tinha que ser bom de faca. O homem tinha que ser bom de faca. Porque tinha pecado lá que era mais de um sacrifício. Exatamente. Tinha que fazer para ele, para o camarada. E tudo aquilo ali só escondia o pecado, né? Porque Deus já tinha preparado, que nem de lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, né? Diz que Deus... Vamos ler o texto, pessoal? Que Deus, Apocalipse 13 e 8. 13 e 8. Que Deus já tinha o cordeiro desde Já estava com o cordeiro já pronto, né? Entendeu? 13:8 diz assim, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Pronto, entendeu? Desde da fundação do mundo. Exatamente. Dá muito a entender, foi aquele cordeiro lá que primeiro, quando Adão peca, né? Dá a entender que ele... Quando Deus sacrificou aquele cordeiro, ele já estava mostrando que ia ter alguém que ia ser sacrificado também. Ali já era o que? Tipologia, é isso? Tipologia de Cristo. Então, todos aqueles outros que fizeram aí já era uma coisa, já era só a sombra. Enfim, nós temos que entender que Deus, Ele é o nosso Senhor. Ele é nosso Senhor, Ele não é nosso servo. Não é nosso servo. Deus não está na posição de servo de senhor de ninguém.
Exatamente. Entendeu? É ele que dá a norma, né? Ele que dá a ordem. Ele que rege. Você viu? Ele disse a Adão, não coma desta árvore. Pronto. Né? Disse a Moisés, vai. Pronto. Tá entendendo? Você tem Josué, é agora, é sua agora. vez. Então, quer dizer, é ele sempre ordenando, Ele sempre dá as mandando. ordens. É ele que dá a E ordem. eu tenho que entender que não é porque... Se você pega Moisés, por exemplo, Deus chama Moisés para resgatar o povo lá. O que é que ele fala para Moisés? Abre lá no Êxodo. Êxodo 3? Êxodo 3. Quando Deus ele vai adiante lá, Deus estava chamando ele. Tinha preparado ele. Agora não é... Veja bem como Deus, ele não é o nosso servo. Se fosse assim... Exatamente. Vê aí. Êxodo 3, vamos pegar aqui, versículo 1, vai. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Pronto. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Eu Jacó. sou. Aí o que acontece? Não é porque Deus precisava de Moisés que Moisés ia chegar lá de qualquer jeito. De qualquer maneira, né? Entendeu? Não é de qualquer maneira. Exatamente. E Deus não precisava dele? Precisava. Deus, ele precisa do ser humano aqui na terra para o ser humano fazer o trabalho aqui na terra. Agora também não é porque Deus precisa de mim Que vai de qualquer jeito. que eu né? vou querer. Não, Deus tem que fazer para mim. Deus vai fazer isso porque eu sirvo a ele. Exatamente. Eu estou fazendo, ele tem que acontecer. Exato. Não. Ele tem que providenciar. Não. Tem que me dar. Não, parece não aqueles tem meninos, não. parece aqueles meninos birrentos. Vai tirar o pé, vai tirar o sapato do pé, rapaz. O caminho que você está traçando é santo. Parece aqueles meninos birrentos, né? É. Eu quero. Se não me der, eu não faço. Parece menininho mesmo. Se não me der, eu não faço. É, desse jeito. E você vê, ó, o que foi que Deus disse também mais aqui, ó. Disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, tal, que está no Egito, né? Vamos pegar aqui o versículo 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ele disse, certamente eu serei contigo e isso será por sinal. Versículo 13, então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, ele lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Pronto. Agora aí, Deus não dá muito detalhes para Moisés. No capítulo... ele está pedindo, vai. no capítulo 4, Deus dá o quê? Dá poder para Moisés, dá 2 sinais para Moisés. Exatamente. Entendeu? Só que o que acontece? Quando Deus faz isso daí, é propósito. Uhum. Deus tinha feito um grande milagre na vida de Moisés. Só em ele sobreviver naquela matança lá. Ah, sim, lá no Egito? Só em sofrer aquela matança lá, depois guardar ele lá por 3 meses, depois voltar e ele ser criado dentro do Egito. Não, com certeza. Isso não é um milagre? Com certeza. Então a gente tem que reconhecer que agora o quê? Os milagres foi acontecendo tudo naturalmente, não por determinação do homem. Exatamente. Não por determinação. Não por determinação. Não foi nada determinado. Deus foi... As coisas foram acontecendo conforme a necessidade, né, que Deus estava vendo, que Moisés necessitava, e Deus foi operando. A ação de Deus, ela é na nossa vida, na vida do povo de Deus, ela vai agindo aos poucos. Não é porque tem coisa que acontece na minha vida mesmo que quando eu vejo, já aconteceu. Uhum. Que às vezes eu falo, preciso, que a gente precisa mesmo, o mundo anda tão terrível. Só que aí o que acontece? Nós vamos devagarzinho, Deus vai agir na nossa vida. E ele é soberano, né? A soberania de Deus, ela é tremenda. Agora a gente temos que entender uma coisa. Parar de deixar alguém colocar na nossa cabeça que Deus é nosso servo. É servo. De forma alguma. As escrituras, ela é linda, pai. Você começa a ler, já era. Exatamente. Jesus ele é tão bom porque ele fala bem assim, ó, quando vós fazer tudo quanto vos peço, deixará de ser servo e será amigo. Uhum. Olha. Entendeu? Deixará de ser servo e ser amigo. O que é um amigo? Um amigo é coisa linda, coisa maravilhosa. Não, isso é verdade. Entendeu? Amigo é aquele que tá com você, né? Pra toda hora. Pra toda hora.
Entendeu? Na sua dificuldade. Bom, momento ruim. Ele está ali contigo a qualquer hora. Você entendeu? Qualquer hora. Então nós estamos encerrando esse tema aqui. Deus não é o nosso servo. Faça juízo disso. Acho que ficou bem claro, né? Então, amados, nós temos que ter essa consciência. Deus, ele faz quando ele quer, quando ele acha a necessidade. Claro que nós fazemos a nossa parte, vamos pedir, a gente pede. Mas é quando ele quer, né? No momento dele, na hora que ele achar que tem que ser feito. Servo somos nós, né? Assim, pastor temos Raimundo, que servir. Senhor, o nosso Deus, ele é o nosso Senhor. Eu quero agradecer aqui ao nosso irmão pastor Raimundo, meu amigo também, e por essa conversa que nós tivemos aqui neste momento, né? Esse papo que nós conversamos. Papos que nós não temos como fazer num púlpito, num culto, que às vezes o povo quer colocar na cabeça do povo uma coisa que vem desde Adão, né? Que o Adão não entendeu, aí quer colocar em meia hora. Em meia hora. Em meia hora não se dá para fazer nada. Não tem como. Acho que a melhor forma é a conversa. É um bate-papo. Exatamente. Do jeito que nós estamos conversando aqui, acho que é mais fácil para a pessoa entender, porque a pessoa presta atenção, começa a refletir, usa a sua razão, você entendeu? E ela vai entendendo. Então, acho que a melhor forma é dessa maneira aí, conversando. Então, eu quero te agradecer, pastor Raimundo, e com certeza não vai ficar só dessa, né? Não, vamos passar. Isso aqui é um dos começos, mas o nosso propósito é daqui para frente, nós vamos orar a Deus, buscar a Deus para que Ele nos use na posição de servo para mostrar a verdade do que Ele quer dentro das Escrituras. Com certeza. Deus continue te abençoando e até a próxima, se assim o nosso Deus nos permite. Amém.